epístolas. Entretanto, no nosso curso é abordado 4, porque uma tem módulo único. E aí as 4 que nós iremos estudar é a epístola de Tiago, de Pedro, João e Judas. Na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 1, ele vai endereçar para as 12 tribos de Israel. Leia aí pra gente, o irmão até já leu agora há pouco, leia aí pra gente. E o interessante é que ele faz essa ressalva, né? Ou seja, deixa entender que na época eles já sabiam das tribos, ok, mas onde estão? Né? Aí ele faz essa ressalva, as 12 tribos que estão dispersas. Tem alguma tradução falando algo diferente? A diáspora? Fala da diáspora. Olha, já dá uma acentuação, né? Porque a diáspora, ela ocorreu a partir da morte de Estevão, né? Então, ela é do 1º século. Logo, essa tradução é qual? NAA, né? Na NAA considera sendo a partir daqui. Elas estão dispersas a partir daqui. Logo, presume-se que estavam unidos ali, né? A NVI diz o quê? As 12 tribos dispersas entre as nações. Entre as nações, né? Já não menciona se foi em meio à perseguição, se foi nada disso, né? É bom também ressaltar que Tiago, ele foi escrito cerca de 45 a 49 depois de Cristo. E talvez aqui a gente pode até incorrer e dizer que foi a primeira a ser escrita, né? 45, 49? Pois é, o Gálatas aqui está assim. Como ela pega? Isso. Entendeu? Por isso que a gente é prudente, né? E fala aproximadamente ou cerca de. Deixa eu ver aqui na Pentecostal. Pois é, aí. Exato. E isso, no martírio dele, é que acredita que ele não tem até concluído. E aí por isso que pesa um pouco mais a questão do ano 49. Mas ó, aqui também, na Pentecostal, cita 45, 49. Alguma... A Pentecostal também? Tá, mesma coisa, né? Pronto. Aí, Tiago, né? Agora, Pedro, a epístola dele já é mais tardia. De Pedro já é mais longínqua já. Pedro também, ele escreve já endereçando regiões. Ele já lê aí 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ele já vai delimitar, já vai descrever para onde é. Estrangeiros dispersos
Pronto. Perfeito, ó. Para estrangeiros, até aqui não está muito claro não, né? Estrangeiros dispersos, já está melhorando, né? Dispersos aonde? Aí ele vai dizer, ponto é um local, tá? Capadócia, tudo aqui são locais. Galácia, Ásia e Bitínia, né? Oi? Diáspora também? É? Da diáspora. Ele coloca esses dispersos junto com o do Tiago, justificando pela diáspora, né? Que a diáspora, ela aconteceu a partir de Estevão, né? Da morte de Estevão, a partir dali, os opositores ganharam força. Exato, a evidência, né? Legal, essa aí é a NA. E a NVI aí, tá? Peregrinos dispersos. Peregrinos dispersos. E a King James? Tá não com ela hoje, não? Tá com qual hoje? NA também? E nessa versão diz a mesma coisa? Igualzinho? Hã? Olha aí a King James. A da irmã é qual? A NA? A pentecostal, né? A King James? É? Então aí, eis um ponto para que os irmãos possam pesquisarem, né? Tipo assim, por quê, né? As perguntas que a gente deve fazer para o texto. Por quê? Que a NVI, a NAA, né? A NAA que está dizendo. Eu vejo a porta da Escrita essa capa dos escolhidos, como estrangeiro na Galácia, Capadócia, aí, já é bem sucinto aí, né? Assim, aos estrangeiros, os que vivem como estrangeiro. Os escolhidos que vivem como estrangeiro. Né? Já não menciona diáspora, não menciona dispersos. São os pontinhos, tá certo? Isso é teologia. Para que a gente possa aprofundar, né? Isso aí, esse aprofundamento é que vale a pesquisa, né? Para você descobrir por quê. Mas por quê? Porque assim, a NVI, ela deve ter tido uma fonte. Ela tem uma fonte, uma base. Ela buscou em algum original. E aí lá no original, qual o termo que estava lá? Qual o sentido dele? Caberia o sentido que foi aplicado? Ou foi um sentido forçado? Ou foi uma adaptação? Foi uma transpolação? Entendeu? Vale essas perguntas para o texto. Pergunta para o texto e vai e busca. Dá para entender isso? E aí você chega nas suas conclusões. E aí na sua conclusão você vai dizer, a NVI, ela usa esse termo disperso, disperso não, ela usa diáspora. NAA, diáspora. NVI, peregrino disperso. Pronto, obrigado, viu? A NVI, peregrino disperso. Eu botei aqui qual? Só estrangeiro, né? Quem foi que falou estrangeiro? Pentecostal, né? Pronto. A NVI, peregrinos dispersos. Por que ela usou peregrino disperso? Né? Peregrino e disperso. Peregrino é aquele que tipo não tem onde parar. Vai andando, como se fosse sem rumo. Disperso é porque ele tinha um local e foi expulso de lá. Diáspora é porque ele foi ameaçado à morte, teve que sair. Entendeu? Então assim, cada um tem um sentido. Então não faz sentido algum essa diversidade de termos para explicar uma coisa só. Tem que haver um X, né? Um ponto X.
Da diáspora. Da diáspora. Faz sentido. Tiago faz mais sentido, Tiago. Pedro também estava. Mas assim, é porque durou um tempo, né? A diáspora, ela começou em Estevão. E aí se estendeu. Vejamos que Pedro, esse aqui já é Pedro, né? Que nós estamos aqui, deixa eu separar aqui. Aqui é Tiago. E aqui é Pedro. Aí, Pedro, ele já foi no ano aproximadamente 68 depois de Cristo. Veja aí na de vocês, onde foi a data que dá. João. Legal, né? De Pedro, Pentecostal, é a mesma coisa aqui. 63, né? Então, 60 a 63? 60 a 63 depois de Cristo. Já é bem distante do Tiago, né? Mas na NAA usa diáspora para os dois. A bateria? Já acusou aí, foi? Ixi, mas... porque está subindo um vídeo. Era para mim ter pausado a subida do vídeo. Foi? Foi? Então... perfeito. Segunda Pedro, que é 68. Segunda Pedro, né? Então essa aqui é a primeira Pedro. Pronto. Aí a outra, segunda Pedro, vai ser 66 a 68. Pronto. Primeira Pedro 60 e a segunda 66 a 68. Essa foi a última, né? Assim? O NA diz qual a data aqui de segunda Pedro? Não? Não tem não? Tem aí? Não vem? Não? Diz tudo, né? Legal, né? Português é uma graça. Então vamos aqui. Aí, vejamos que Pedro já endereça. Para onde foi? Ponto, Capadócia, Galácia, Ásia, Bitínia. Né? São regiões em que o evangelho estava sendo pregado. E quem que estava pregando nessas regiões? Paulo, por exemplo, pregou para os Gálatas, né? A região da Ásia. Então, assim, estava sendo pregado. Não é porque Paulo estava pregando lá que eu não vou para lá, vou para outro canto. Não tinha essa. Pregava também, mandava. A carta de Pedro, de Tiago, as gerais, no modo geral, circulava. As epístolas, no modo geral, circulavam nas igrejas. Circulava. Apesar de ter endereço certo, mas circulava. Passava de um, passava para outro. Nós vimos aqui em aulas passadas que houve uma permuta, né, de epístolas de Paulo nas pastorais. Que foi na pastoral, não me lembro agora. E houve a permuta, né? Quando vier a epístola. Filipenses, né? Aqui e passar para outros. Isso, Laodicense, né? Que ele era. E receber a reciprocidade, né? Perfeito. Nas Paulinas. Tem valor, né? Tem peso. Inclusive. Colossenses. Perfeito. Mesmo valor. Exato. Tá quente, mãe. Resseca, né?
Difícil, né? A irmã tá compreendendo? Tá? Você tá mais caladinha hoje? Cada garganta e tudo. É. Pronto. Aí aqui, meus amados, a epístola de Pedro, ela tinha esse endereço certo. Todavia, não se restringia apenas aqui, não se limitava, ela circulava. Assim como as outras também circulavam. A gente vai ver mais quando chegar em cada uma delas. Hoje, como é a introdução, a gente faz um apanhado geral. Tá? E agora, João. A epístola de João, ela vai... A de João, ela é uma das últimas. É uma das últimas. Até porque o apóstolo João, ele foi o último mesmo. O último a morrer. E não foi nem a ser morto, foi a morrer mesmo. É diferente, né? Ele não foi morto. Tentaram. Tentaram, mas não deu certo. Aí ele morreu de velhice. Legal, né? Se bem que para eles, ser morto por causa do evangelho era honra, viu? Era honra. Não era coisa de hoje que a pessoa tem medo. Ai, meu Deus, Deus me livre. Ai, Senhor, misericórdia. Né? Naquele tempo, não. Era honra. É tanto que tem aquele livro... Heróis da Fé. Heróis da Fé, ele vai tratar sobre um assunto em que ele diz que quando o apóstolo Pedro foi morto, o imperador que havia decretado a morte dos cristãos e havia pego Pedro, disse que quem ficasse, assumisse lá na região, ficasse no lugar dele, ia ser morto também. Mesmo jeito, não ia ficar impune, não, ia ser morto também. E quem substituiu o apóstolo Pedro, salvo engano, foi Inácio de Antioquia. Lembra que tem duas Antioquias? Né? Antioquia da Pisídia e Antioquia da Pisídia e da Síria. Né? Da Síria e da Pisídia. Aí, o Inácio de Antioquia. Aí, esse Inácio, quando ele assumiu a igreja, os irmãos de lá, no livro ele vai relatar assim, que os irmãos eles disseram assim: irmão Inácio, o imperador vai mandar matar o senhor, mas se o senhor quiser a gente fala com alguns que nós conhecemos, que trabalham no palácio, para tentar livrar. Aí ele disse: mas matar pelo qual motivo? Por causa do evangelho. Ele, pois então, que venha os grilhões, que venha a guilhotina, que venha a espada. Se tudo isso for para eu ver meu Cristo, pode vir. Eu estou esperando. Então assim, ele rejeitou a oferta dos irmãos de dizer assim: a gente conversa com alguém, conheço alguém que trabalha lá. Se fosse hoje, o que vocês acham? Rapaz, liga para ele. Liga aí para ele, liga. Diz para ele lá em casa, então eu vou lá, onde é que ele está, eu vou lá. Né? Mas não, para ele sim. Por quê? A me matar e com essa morte eu vou ver meu Cristo? Oxe, pois venha. Venha. Né? Que venham os grilhões que querem nem saber a forma, né? Podia ser na guilhotina, podia ser por espada, por leão, qualquer coisa. O importante era ela ver Cristo. Não é, rapaz? Não mais João. Já pensou? Tentaram matar João, para ele era uma honra. Não tinha medo não, era uma honra, um prazer imenso. Porque a gente não pode atirar nossa própria vida, que aí, segundo a Bíblia, o contexto bíblico, a gente perde a salvação. Aí perde. Fatal. Mas alguém tirar é um favor que faz, a Bíblia diz, né? Está fazendo um favor para Deus. Focado, né? É um negócio meio assim, virado das ideias, né? Mas é isso. Quando a gente está olhando mais para as coisas deste mundo, está preso nele, a gente fica com medo de perder a vida.
Mas quando a gente está olhando para o autor da vida, para nós, isso não é perda, é ganho. É lucro, né? Porque o morrer é Cristo. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é assim? Gálatas. Viver é Cristo e o morrer é lucro, meu amigo. É lucro. Então, muitos têm medo. O cristão, o crente propriamente dito, convertido, de sã consciência, ele não tem medo de morrer. Ele não tem, porque para ele é igual o pastor Juliano Fraga, aquela festa que teve, né? Nem lembro, foi uma conferência, foi? Não me lembro mal. Conferência escatológica, né? Aí ele disse assim, que quem morre uma vez, vive duas. E quem morre duas, só vive uma. O que ele está dizendo? É que foi tipo isso, ele parafraseou bem legalzinho. É tipo isso. O que ele está dizendo? É que quando a gente nasce, biologicamente, a gente nasce. E aí a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez. Quem nasce uma vez, morre duas. Ah, é quem nasce. Quem nasce. Quem nasce. Pronto, é quem nasce, verdade. Muito bem lembrado, Quem nasce com Jesus, pronto. Quem nasce uma vez, morre duas. E quem nasce duas vezes, morre uma. É assim, pronto, perfeito, é isso mesmo. E parafraseando, né? Faz sentido, né? Pastor Lins também usa. Quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas, morre só uma. Então, você nasceu quantas vezes? Duas. Então você já morreu uma. Acabou-se. E a física? Isso aí não é morte. Isso aí. Hã? Pronto, tem gente que, né? Não. Não, mas já morremos. O mundo. Entendeu? Aí nem morre. Não vão provar a morte. Exato. Vão ser transformados, né? Arrebatados em corpo glorificado. Então é isso. Então João, ele desfrutou dessa graça. De quê? A graça para nós, na nossa ótica, né? Eu estou falando aqui, mas eu vou corrigir já. Essa graça de não ser morto, mas de morrer na velhice, que é o que hoje o povo quer, né? Assim, os cristãos, assim, uma morte... Tá certo, ele não tinha medo no mundo antes de conhecer Jesus, agora é que não tem medo, né? Tendo a eternidade garantida. Agora, para isso, o quê? Tem que ter convicção da sua salvação. É examinar a si mesmo, olhar para dentro de si, esquecer os outros. Nós somos muito ávidos a olhar o outro. Só que não é para olhar o outro, é para orar pelo outro. É diferente, né? O verbo aí é outro, né? Não é olhar, é orar. E aí é para olhar para dentro de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí o texto lá de Mateus vai dizer o quê? Que tolo, antes tira a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Olhando numa perspectiva de lógica, faz até sentido. Como é que a pessoa com a trave no olho vai enxergar um cisco no outro? E olhando para o sentido da parábola, da colocação, é que o problema dele é muito maior, mais grave do que o do outro. Né? Enfim, vai longe isso aí. É até assustador, não tem muita gente não tem certeza da salvação. É assustador, realmente. Fica assim, é preocupante. E não tem jeito. Mas Cristo deixou um manual. Basta seguir. A convicção, ela vem. O Espírito Santo nos dá, nos traz a paz, né? Não nos condena. O nosso coração nos condena. O nosso espírito, que é caído, ele nos condena. Ele sempre fica querendo nos puxar para baixo. Sempre. Tem exemplo de homens, ele conquistou, não estava na morte,
Estevão? Eu acho que ele nem sentia aquelas pedradas ali não, viu? Ora. Convicção, né? E aqui para nós, aquela situação de Estevão, eu ouço muito testemunho. E alguns testemunhos, eu sei que tem coisas que passam dos limites, passam da sanidade humana, mas é isso mesmo, as coisas de Deus, ela é loucura para os homens realmente, né? Está escrito, então não tem como mudar. Mas tem muitas pessoas que falam que foram arrebatadas, outros que já morreram, que ressuscitaram, outros que tiveram visão, outros... Tem muitos. E dentre eles tem algo em comum. O quê? É que na hora da morte, ou à beira da morte, você parece que os seus olhos, por mais que você não tenha dom de visão, mas os seus olhos espirituais se abrem que você enxerga o mundo espiritual. Ou os demônios querendo vir arrastar a sua alma, brigar pela sua alma, ou os anjos do Senhor vindo para recolher. Entendeu? Tem algo em comum nesses testemunhos, assim? Ou que foi arrebatado, ou que morreu, ou que teve visão. Passou estava fazendo concurso de sangue, estava fazendo concurso na enfermagem, e o cara saudável, fazer isso tudo, na hora que o concurso sai do carinho, desmaiou, nós fomos para o hospital. E nada no momento que ele não bate aí, sangue não. Aí começa a ter uma hora de particular. Particular, Aí, certeza. E foi? teve uma experiência com Deus, passou muito bom, sabe? Aí ele ficou em coma, aí depois retornou. Foi induzido ao coma. Foi induzida, como induzido. Aí ele disse que Deus teve a visão da vida dele de criança até a idade de nada. Foi? A introspectiva, né? Isso. Aí no final, com dois botões. Da vida e da morte. Dois botões? Dois botões. Dois botões. Um é da vida e outro da morte. Aham. E escolher. Deus dava muita coisa para ele escolher. Ele escolheu ainda. E ele já era crente, né? A ver, né? que foi lá e tocou. Da vida. Igual Moisés. Aí a recuperação dele dela não é. Foi instantânea. Se recuperou. Ele casou, ele não achava diagnóstico. Claro que tinha acontecido. Não achava. Então perceba que tem. Tem. E tem. A gente nota isso. Isso é. Quando eu estou falando isso aqui porque nós vamos introduzir Judas, e lá em Judas é o único local que vai falar a respeito de uma briga espiritual nesse sentido, né? Em Judas vai dizer que o arcanjo Miguel lutou com Satanás a respeito do corpo de Moisés, entendeu? Vejamos que Moisés não morreu numa batalha, assim, física, né? Moisés não morreu de infarto, de alguma coisa assim, uma doença. Não, foi Deus que matou ele. Como? Não sei. Deus matou. Acho que o fôlego de vida ele recolhe e tchau. Né? Deus matou e ocultou, escondeu o corpo de Moisés. Escondeu mesmo que ninguém achou, né? Escondeu mesmo que ninguém achou. E aí em Judas vai trazer essa narrativa. Dizer que houve uma luta, uma briga. E fez o sepultamento. Nem velou, não teve choro nem vela. Só acabou, se enterrou. Muito rápido, né? Mas mesmo assim o povo pranteou. Foi mais de 30 dias chorando. Sem força. Né? Legal, né? Mais de 30 dias, viu? Foi chão, foi. Tá esmorecido, todo mundo esmorecido. Para ver, né, a confiança, assim, não é nem, não sei nem se eu diga que é confiança, mas realmente deixa saudade, né? Tem um líder que fala com Deus face a face. Já pensou? Não teve outro assim, né?
Falar com teve Enoque que andava com Deus, mas o que fala assim, deixa um legado. E outra, foi quem realmente foi o libertador, né? Assim, tirou o povo do cativeiro. Ele é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo. Tem o tipo e o antítipo, né? Ele é um tipo de Cristo. Então, assim, realmente dava para chorar, né? Dava para chorar. Até nos dias de Jesus, ministério terreno de Jesus, o povo ainda respeitava Moisés, né? Não entendi. Ah, sim, o segundo Adão. Por que dizem, né? É porque, na verdade, Paulo que traz essa narrativa, né? E lá em Romanos, ele vai trazer essa narrativa. Ele diz que o primeiro Adão pecou, né? Mas o segundo Adão, que é Cristo, não teve pecado. Adão pecou, né? Comparar Cristo com Adão, né? Mas foi Paulo, né? Em Romanos. Adão e Cristo, É bem interessante, né? É muito bom, inclusive. Romanos 5. Aí... Essa comparação, eu comparar com vários homens. Localiza o versículo que dá assim, para a irmã se situar, assim, para a gente também. Por gentileza. Ele foi comparado com vários homens, né? Aí a gente vai ver as perfeições. Os outros poucos pecaram. Todos erraram. Isso. Por exemplo, Abraão, o pai da fé, né? Pronto, Abraão, o pai da fé. Não é que a fé brotou nele ou ele encontrou fé sem ninguém ter falado de fé. Não é, porque o pai de Abraão, Tera, ele era um homem de fé também. De muita fé, inclusive, né? E Tera, mesmo tendo fé, mas se desviou do foco, perdeu o foco, né? E aí, Abraão tinha fé, mas ele é tido como o pai da fé também, por vários motivos, mas também porque ele creu na promessa sem nenhum resquício de possibilidades. Não havia nada. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E Abraão, ele conseguiu, assim, crer de tal modo que sem nenhum histórico, sem nada prévio. Creu inteiramente, sem duvidar. A gente percebe que nos atos de Abraão, com Deus, ele não duvida nada. Ele duvida quando é nos atos dele com os humanos. Por exemplo, lá no Egito, na hora que ele vai combinar com Sara para dizer que tu é minha irmã, viu? Que se eu disser que tu é minha esposa, eles vão querer me matar. Ele, diante dos homens, ele temia, né? Mas com Deus ele não temia. Não temia no sentido de descrédito. Entendeu? Que Abraão duvidou. Não, assim, na minha ótica, olhando Abraão relacionado com Deus, assim, ele dialogando com Deus, não tem dúvida de nada. Deus pediu o filho, ele não relutou, saiu de madrugada, foi e entregou. Tem uns que falam assim, e Abraão ali chorando ali, ou coração apertado, subindo o Monte Moriá e tal. A gente não vê isso na Bíblia, não. A gente vê isso na especulação, né? Acho que tem, é porque alguns que apelam assim, é porque eles olham Abraão na ótica dele. Tipo assim, se fosse eu no lugar dele, eu estava com o coração apertado. Eu ia dizer assim, mas meu filho, Senhor, logo meu filho, o filho da promessa que eu tanto pedi. Ô Senhor, eu esperei a vida inteira, já velhinho, quase 100 anos, o Senhor vai me dar meu filho e agora pedindo ele de volta, né? Assim, olhando na ótica humana. Mas Abraão não estava assim, não. O relacionamento de Abraão com Deus era autêntico. Ele não negou. É tanto que lá no pé do monte ele disse para os servos, disse assim, ó, ficai aqui que nós iremos e voltaremos. Poxa, onde é que está a dúvida aí? É uma missão social que ele colocava o filho assim. Mais que ele... Com certeza. Mas não... Com certeza. Ele está em primeiro lugar. Primeiro lugar. Legal. Achou o texto? Achou? Compartilha aí. Romanos 5, versículo 18, 19.
mas é mais falando que o ladrão veio à morte, né? Aí vai falando sobre isso. Aham. Aí o que ele tem uma revelação de Cristo, justamente no 19, que diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, a criação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação da vida, porque somos pela desobediência de um só homem, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornam pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Perfeito, né? Ou seja, Romanos 5, 18 e 19, né? É como se fosse assim o texto-chave, né? Para trazer essa comparação de o segundo Adão, né? O primeiro Adão caiu, o segundo Adão. Uma visão assim também que eu já vi falando é que deixa eu ver Adão foi do pecado, né? A natureza caída, e Jesus já a nova natureza. Aí fala isso também. Nesse sentido, né? Não só da justificação, mas a questão da natureza. Entendi. Eu já vi um comentário bíblico, eu não lembro quem foi Champlin, não lembro agora aqui não, mas ele falando sobre essa questão da natureza adâmica, né? O que seria essa natureza adâmica? Seria a natureza antes da queda ou depois da queda? Né? E aí facilmente a gente consegue entender que é depois da queda, né? Só que se a gente notar, Adão, ele foi feito perfeito ou imperfeito? Perfeito, né? Se foi perfeito, ele teria caído? Ou ele caiu porque ele não era perfeito? Entendeu? Até a lição que a gente fez, né? Já percebi, não apareceu nem a pergunta aí. Aí foi? Aí a resposta do professor foi: não, ele foi perfeito, Deus não é perfeito. Mas a questão do livre-arbítrio. Exatamente, aí escrevi aqui, ó. Vive. Tudo que ele fez, nada que Deus faça, mas Deus vai. Exatamente. Deus escolher, o tipo nacional. Ele escolher o bem no caso, como se mostrou, né, ali, a respeito, se mostrou mal. Isso. E aí a Eva tem também a escolha. Escolheu e apresentou para... Quer dizer, não se sabe, né? Uns... que deu a ele. Uns perguntam, onde estava Adão quando Eva estava conversando com a serpente? Não conhecia, né? Não. O diabo chegou e apresentou. Mas a escolha estava dependendo dele. Marquinhos aí, não pode impedir passar no voar por cima, mas fazer o ninho, ele fazer o ninho, exatamente. Martim Lutero, né? Ele não pode impedir de ser tentado. Ser tentado, exatamente. Mas cair, ceder à tentação, a gente pode... Principalmente quando a gente aceita Jesus e é convertido e não convencido. Quando a gente é convertido, aí você ganha um reforço espiritual para resistir às tentações. Para resistir. Eu escutei uma pregação agora recente, aí é muito bom. Foi um jovem que pregou. Não é tirando o mérito do jovem, não. É porque foi uma pregação tão madura que eu falo assim, no quesito de maturidade, tão alto, nível altíssimo, que a gente fica assim surpreso por ter sido um jovem, que foi muito boa. E ele falava sobre o coração, né? Coração. E aí ele na mensagem, ele vai e diz assim, no curso da mensagem, né? Ele vai e diz assim que o nosso coração, ele é inclinado para o mal, ele é perverso. Nosso coração, ele é assim, não é que ele foi afetado, é que ele é assim.
natureza caída, ele é. Aí ele diz, nós somos capazes de sair de um culto, de mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, falar em línguas, receber oração, mas ao terminar o culto, chegar lá fora e cometer uma maldade. Nós somos capazes, nós temos essa capacidade de chegar no caminho de casa, às vezes na calçada da igreja, arranjar uma confusão. No caminho de casa, entrar em briga. Entendeu? Por quê? Porque o nosso coração ele é mau. Ele é mau. Nós precisamos estar continuamente revestido do Espírito Santo para não dar o crédito ao nosso coração. Porque o coração é mau. E aí ele não falou, mas eu acrescento aqui o que Jesus disse, que vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que é bom. Né? Ou seja, Jesus ele não colocou como uma preposição, ele afirmou. Ele disse, vós, sendo maus. Ele disse, nós somos maus. Né? E isso a gente percebe que... É Mateus 7, né? Aí isso a gente percebe que nós temos essa inclinação. Mas de onde veio essa inclinação? A queda. A queda. Conhecimento do bem e do mal. Né? A queda. E ali infectou o coração. Deus fez o coração com essa maldade? Não. Deus não fez com a maldade. Ele fez puro. Só que a questão do livre-arbítrio deu a escolha. E Deus não interveio. Ele poderia interferir, né? Na hora ali da decisão, Deus enviar o Espírito Santo e dizer assim, não! Né? Não faça isso. Depois, ele não faz isso com a gente, né? O Espírito Santo faz isso comigo. Às vezes eu estou inclinado para fazer alguma coisa, ele brada assim, ó. Não, não. Aí eu, não. Aí sai, se afasta. Hã? Até em pensamento. Está na gente. E olha outra coisa lindíssima que eu acho. É que mesmo Adão e Eva terem caído, terem pecado, mas Deus não deixou de descer no jardim. Né? Deus foi mesmo assim. Deus não é onisciente? Será que Deus estava vendo ou não eles cometendo o ato do pecado? Será que Deus sabia ou não? Sabia, com certeza, total. Mas mesmo assim Deus desceu. E quando ele desceu no jardim, ele desceu e ainda chamou. Quem se escondeu foi Adão. Mas Deus não se escondeu não. Né? Ou seja, Deus não abandonou eles, mesmo no pecado. Mesmo vendo, mesmo sabendo, conhecendo, mas Deus não abandonou. Aí eu estou fazendo alguns rascunhos para inserir no meu livro da aposentadoria, né? Aí um dos pontos é esse daí, a questão lá de Adão e Eva lá. Porque Deus, o ponto é esse daqui que eu vou falar aqui, de primeira mão para os irmãos. É que Deus, ele plantou toda árvore de fruto, de semente no jardim. E autorizou que pudesse comer. De todas elas pode comer. Só não de uma. Qual? Conhecimento do bem e do mal. Mas tem outra árvore que está lá, que eu não sei se eles comeram. Mas eles tinham a liberdade para comer, da vida. A árvore da vida. É a que está lá em Apocalipse, que diz que ela tem os 12 frutos e que nós iremos comer dela. A árvore da vida. Aí eu fico pensando, será que eles comeram do fruto da árvore da vida? Antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Não sei. É uma hipótese, né? Digamos que eles tenham comido. Então, como que eles provaram da morte? Digamos que eles não comeram. Então, como eles perderam a oportunidade? Pois é. Não é essa a questão, né? Tudo ali era espiritual. Tudo que eu falo assim, a tese que Deus levantou era espiritual. Satanás, pela sua artimanha, induziu para o físico. Né? Ele induziu para o físico. Ele disse, certamente não morrerás.
De que ele estava falando? Do espiritual ou do físico? Do físico. Não era do espiritual, era do físico. Só que Deus estava falando de quem? Espiritual. Se comer, morre. Né? E aí? Se ele tivesse optado por só tudo a vida da vida, né? Pronto. Ele viver eternamente. Mas eles optaram. É uma incógnita também, né? Não, falando do espiritual. Falando do espiritual, Ele está falando do espiritual. Ele morreu espiritualmente. Não, porque é outra tese que se levanta, né? Se eles não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, teria havido morte? Existiria morte, né? Entendeu? A morte entrou a partir daquele momento? Ou já existia? Né? Então são pontos que devem ser ponderados, tá entendendo? E aí, se eles tivessem comido do fruto da vida, da árvore da vida, então logo implica dizer que eles não morreriam, não era assim? Mas se for espiritual, né?